Paz do Senhor, irmãos, bom dia. Paz do Senhor, Maria. Paz do Senhor, irmã Luciana. Obrigado pela lembrança que enviou para mim e para minha esposa, por ocasião dos nossos 24 anos juntos. Obrigado, Deus abençoe. Paz, Carla, obrigado também, Deus abençoe. Bom dia a todos, irmãos. Já vamos dar início à nossa Escola Bíblica Dominical. O áudio tá bom, eu ainda estou um pouco longe, né? Vou chegar mais perto. E a imagem. Nós já vamos começar a nossa Escola Bíblica. Amém? Vamos dar início, irmãos, à nossa Escola Bíblica. Vamos orar. Se você tiver a harpa aí na sua casa, vamos louvar o hino 94. E logo após você pode já deixar aberta a sua Bíblia no Salmo de número 8. Salmos número 8, em nome de Cristo Jesus. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, Pai de amor, misericórdia, Pai de bondade, Deus Criador dos céus, da terra, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nessa manhã, Senhor, nós nos colocamos na Tua presença através, Senhor, do véu que foi rasgado, através da liberdade que foi nos dada pelo sacrifício do Teu Filho amado Jesus Cristo, que nos proporcionou esta maravilhosa oportunidade. E adentramos na Tua presença, Senhor, te pedindo perdão por todas as nossas falhas e por tudo aquilo que possa ter entristecido o Teu Espírito,
Pedimos que o Senhor nos purifique, que o Senhor permita-nos, ó Pai, falar contigo, permita-nos, ó Pai, ouvir as tuas orientações, permita-nos, ó Deus, ter mais um dia, Senhor, na tua presença. Permita-nos sentir a tua presença. Permita-nos, ó Deus, dentro das nossas limitações, ouvir a tua voz. Fala conosco, Senhor, nesta manhã. Fala conosco, Senhor, através da tua palavra. Fala conosco em nome de Jesus. Obrigado pelas vidas presentes nessa escola bíblica dominical. Obrigado pela vida da Igreja Nazareno Central e de todos aqueles que nos abençoam com a sua audiência. Em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor. Hino de número 94. Quando a luta desta vida trabalhosa se findar, o adeus a este mundo vamos dar. Para o céu então iremos com Jesus nos encontrar, na Jerusalém de Deus. Ó que gozo e alegria quando o povo ali chegar, em Jerusalém, sempre ali cantando hosanas, pois o Rei no trono está, na Jerusalém de Deus. O caminho é extenso, mas Jesus vai me guiar, quando pelas provações aqui passar. Pois olhando nele eu sigo para brevemente estar, na Jerusalém de Deus. Ó que gozo e alegria quando o povo ali chegar, em Jerusalém, sempre ali cantando hosanas, pois o Rei no trono está, na Jerusalém de Deus. Ao sairmos deste mundo para a divinal mansão, gozaremos a perfeita salvação, e Jesus contemplaremos a estender-nos sua mão, na Jerusalém de Deus. Ó que gozo e alegria quando o povo ali chegar, em Jerusalém, sempre ali cantando hosanas, pois o Rei no trono está, na Jerusalém de Deus. Quando unidos com os salvos lá na pátria do Senhor, contemplarmos a Jesus o Salvador, sempre nos alegraremos onde há perfeito amor, na Jerusalém de Deus. Ó que gozo e alegria quando o povo ali chegar, em Jerusalém, sempre ali cantando hosanas, pois o Rei no trono está, na Jerusalém de Deus. Ó que gozo e alegria quando o povo ali chegar, em Jerusalém, sempre ali cantando hosanas, pois o Rei no trono está, na Jerusalém de Deus, na Jerusalém de Deus, na Jerusalém de Deus. Amém. Glória seja dada ao Senhor, nosso Rei, nosso Criador. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Vamos louvar ainda o hino de número 200 da harpa cristã.
e logo após, Salmo de número 8, em nome do Senhor Jesus. Obrigado pelos irmãos que nos assistem, obrigado pela membresia da igreja. Salmo de número 200, Salmo de número 8, você abre aí, e hino de número 200. Quão bondoso amigo é Cristo, carregou com a nossa dor, e nos manda que levemos os cuidados ao Senhor. Falta o coração dorido, gozo, paz, consolação. Isso é porque não levamos tudo a Deus em oração. Tu estás fraco e carregado de cuidados e temor. A Jesus, refúgio eterno, vai com fé teu mal expor. Teus amigos te desprezam, conta-lhe em oração, e com seu amor tão terno, paz terás no coração. Cristo é verdadeiro amigo, disto provas nos mostrou, quando pra levar consigo o culpado encarnou. Derramou seu sangue puro, nossa mancha pra lavar. Gozo em vida e no futuro, nele podemos alcançar. Amém? Glória seja dada ao Senhor. Salmos de número 8. Enquanto nós fazemos a leitura, eu gostaria de convidar você à participação. Eu queria que você, com uma palavra, resumisse o que é a vida, mas apenas com uma palavra, aí dos comentários. Vamos lá? Você pode resumir o que é a vida apenas com uma palavra, não pode pensar muito, só escreve com uma palavra um resumo da vida para você. Amém? Estamos esperando aí, acho que tem um delay muito grande, né? Isso impede bastante a dinâmica da participação dos irmãos. Os irmãos estão me ouvindo bem? Estão me vendo?
Eu acho que tá travado aqui. A paz do Senhor, irmã Sandra. Paz do Senhor, Adinho. Minha esposa que tá com o meu telefone. Irmã Sandra. Ingrid, paz do Senhor Jesus. Minha filha Lohane. Paz do Senhor, pastor Márcio. Irmãos, o meu comentário não está subindo. Paz do Senhor, irmã Angélica. Ataque é maravilhoso, queria pensar. Irmã Sandra, desculpa aqui, vocês já estavam até respondendo, tá? Mas os comentários, eles não estão subindo. Estão parados na live aqui, nesse telefone ruim da Zélia. Eu não aprendo com esse negócio e eu continuo fazendo live com o telefone dela. Porque eu acho que o meu é pior do que o dela, mas acaba que o meu tá mostrando que não é. Irmãos, perdão aqui, ó. Agora que eu tô vendo o comentário de vocês. Pra mim tava no delay e eu tô esperando. Vamos lá, com uma palavra aí, me ajuda. Obrigado, irmã Sandra, obrigado. Obrigado pelo elogio. Vamos lá, com uma palavra, resume pra mim o que é a vida. Com uma palavra, sem pensar muito, escreve aí no comentário e eu vou explicar o porquê que eu estou pedindo para que vocês coloquem isso, né? Acho que a irmã Sandra já colocou amor. A irmã Sandra colocou aqui amor, uma única palavra, e ela resumiu o que é a vida e com certeza no mais puro e singelo significado do amor, Deus é amor, o amor é Deus. Então, a vida se resume em Deus e eu vou explicar por quê. Vamos lá, irmãos? Não pode pensar, é uma palavra. Cadê Maria? Maria, você pediu para pensar. Pensar não é legal, porque pensar você vai arquitetar, vai fazer uma reflexão do que é a vida para você. E o irmão Luciano botou maravilhoso, mas eu acho que maravilhoso é o sinal, né, irmão Luciano? Maria botou respirar. Respirar, amém. Maria botou respirar, irmã Sandra botou amor. Quando você responde uma única palavra, o que é a vida para você, e você não pensa muito naquilo que você está colocando, é porque aquilo expressa a mais singela verdade do que representa para você. É rápido, não dá tempo de você formular alguma coisa interessante para o outro, né? Você já de cara expressa a sua opinião. A Maria botou respirar, a irmã Sandra botou amor, e todos os outros irmãos estão pensando? Não pode pensar. O que é a vida para você? Ou você ainda não tem uma conclusão, você não tem uma palavra que represente o que é a vida para você. É importante isso. Amém? Deixa eu ver. Irmã Glaucia, paz do Senhor Jesus. Irmã Eunice. Irmã Eunice, é uma palavra só. É o sopro de Deus dentro de mim. Amém. Mas aí tem várias palavras. É o sopro de Deus. A senhora botou uma frase. Mas Deus abençoe. Glória a Deus. Tá bom? Enquanto os irmãos vão colocando, eu vou fazer a leitura desse salmo. Salmo de número 8. Diz assim: Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é teu nome em toda a terra, pois puseste tua glória nos céus.
Tu suscitaste força da boca das crianças e dos que mamam, por causa dos teus inimigos, para fazer escalar o inimigo e o vingador. Quando vejo os céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal, para que te lembres dele, e o filho do homem, para que o visites. Pois pouco menor que os anjos o fizeste, de glória e honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras das tuas mãos, tudo puseste sob os seus pés. Todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus, os peixes do mar, e tudo o que passa pelas veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é teu nome sobre toda a terra. Irmãos, palavra do Senhor, Salmo de Davi. Essa escola bíblica dominical, irmã Luciana botou uma dádiva, glória a Deus. Pastor Márcio botou, eu respondi Jesus, eu não vi aqui, pastor, me perdoa. Não deve estar chegando aí. Ingrid botou Deus. Pai do Senhor, irmão Marcelo. Irmã Gláucia colocou uma trajetória. A vida é uma trajetória. Irmão João Batista botou dádiva. É um presente, né, irmão João Batista? Jesus abençoe. Obrigado pela participação de vocês. Essa escola dominical foge um pouco ao padrão. Nós estamos estudando os artigos de fé da Igreja do Nazareno e estamos trabalhando em cima dos artigos da igreja. O pastor Márcio iniciou o artigo sobre a palavra, e só que essa semana eu vi um assunto que repercutiu bastante nas mídias sociais, e eu me senti na obrigação pastoral de falar um pouco sobre esse assunto, que eu vou dar o tema como a fragilidade da vida. Fragilidade da vida. Nós perdemos aí com essa pandemia homens e mulheres, centenas de homens e mulheres importantes para o Evangelho. Ministros foram embora, pastores, membros de igreja diversas foram embora. Algumas igrejas perderam o pastor e a esposa. Outros perderam parte da sua membresia. Um cenário muito triste. E às vezes a gente não está vendo isso tão de perto, porque a nossa região ainda está um pouco preservada disso. Mas agora, encerrando as barreiras sanitárias e a reabertura do comércio, nós vamos vivenciar também a onda que o Rio de Janeiro vivenciou e as outras regiões vivenciaram, porque não tem para onde correr. Então agora, mais do que nunca, é um momento sim da irmã Maria ficar em casa ainda mais um pouquinho, irmã Sandra, irmão Luciano, o Luciano Júnior, nossa irmã Célia, os irmãos do grupo de risco, porque foi feito um isolamento social na nossa região, ao meu ver, precoce. Poderia ter fechado as barreiras sanitárias, mas não precisava fechar tudo, porque o problema não estava aqui dentro da cidade, o problema estava fora. Aí agora que já a economia já está berrando, vão abrir tudo e o problema vai vir para a cidade, vai vir para a cidade forte, porque vai vir através do turismo, de tudo isso aí, e realmente a cidade não comporta
a quantidade de doentes que o Rio de Janeiro, por exemplo, está praticando. Então, cuidado, tá bom? Redobrem os cuidados de vocês com a reabertura do comércio. Pastor, tem negócio que pessoas que estavam com problema já, a gente sabe disso tudo. Mas o cuidado, tá bom? Muito cuidado. Sair na rua, tiver que acessar algum lugar, acessa de máscara, usa o álcool em gel, evita as aglomerações mesmo, tá bom? Respeita as regras, porque agora que nós vamos enfrentar de verdade essa doença, porque o pessoal já está começando a conseguir vir para cá, e aí já tem feriado aí para frente, e o feriado vai lotar a cidade de novo, e aí nessa lotação já vai ter muita contaminação, então muito cuidado, tá bom? Porém, nós perdemos uma cantora cristã, se eu não me engano, Fabiana, o nome dela, e repercutiu muito na mídia porque era uma cantora pentecostal, e os pentecostais, né, que também nós nos consideramos oriundos desse movimento, na mais pura das interpretações, né, oriundos desse movimento, acreditamos nesse movimento, eles são verdadeiras trombetas tocadas, eles expressam a sua fé na mídia e em todos os lugares com muita força, com muita exatidão. Eu vi alguns comentários, eu sei que muita coisa não se deve dar margem para isso, mas que me incomodaram de uma forma pastoral a orientar a igreja, para que você não tenha uma visão deturbada do que é a vida humana, tá bom? Do que é a vida humana. E aí eu escolhi como introdução o Salmo de número 8, tá bom? O Salmo de número 8, que vai trazer em rápidas palavras dentro de uma poesia ou uma música, e os irmãos sabem que a música é uma expressão, é um sentimento cantado, é algo que eu sinto e eu canto, do salmista Davi. E ele vai trazer esse salmo motivado pelos acontecimentos do Éden, mostrando a grandeza de Deus, mostrando as dádivas de Deus, os presentes de Deus, e o que seria o homem, ou quem seria o homem, para que depois que o homem desperdiçou tudo o que Deus deu, que Deus viesse a se lembrar desse homem. Porque quando nós olhamos, irmãos, para os acontecimentos ligados às doenças, às mortes, nós vemos uma sociedade, uma população que responsabiliza Deus por tudo. Eu não estou aqui para defender em defesa do Senhor, porque Ele não precisa disso. Nosso Deus não precisa disso. Mas o homem, ele traz uma visão de que Deus tem responsabilidade por tudo que Ele faz e por tudo que acontece com Ele, porque Deus tem o controle de todas as coisas. Então Ele podia me livrar, Ele podia não deixar eu morrer, Ele podia não deixar eu ficar doente, Ele podia, e por que não fez? Cadê esse Deus? Onde é que está esse Deus? Por onde vai esse Deus? Sabe? E é esse tipo de sentimento que eu quero desmistificar nessa manhã para a Igreja Nazareno Central, trazendo para você o conhecimento da sua e da minha fragilidade. E a separação de saber que Deus, Ele é poderoso, Ele é soberano, Ele é maravilhoso, Ele criou um homem cheio de presentes, cheio de dádiva, cheio de domínio, cheio de autoridade. O homem perdeu isso e na condição de perdedor, de pecador, o homem agora ele sofre as consequências desse mal, dessa tragédia. E a sociedade ela não quer rechaçar
o pecado que leva ela à prostituição, que leva ela à corrupção, que leva ela, sabe, às coisas que lhe dá prazer. Mas ela quer solução para o pecado que te traz a doença, as mazelas, as pandemias. Ela quer um Deus que haja de forma injusta, a me livrar, por exemplo, e me salvar e me permitir que eu faça do meu corpo o que eu quiser. O que eu quiser. E que Ele continue me amando, que Ele continue me salvando, que Ele continue me livrando e que eu faça da minha vida o que eu quiser. Mas quando eu pegar uma doença, quando eu estiver doente, quando o meu corpo, que é nascido e contaminado com o pecado, vier a começar a se deteriorar, Deus me livre, Deus chegue, Deus haja, porque Ele é Deus. Porque se Ele não fizer isso, Ele não existe. Como nós vemos aí, onde é que está o Deus dela? Onde é que está, sabe? Uma ignorância muito grande. E numa das ministrações que nós pregamos na igreja, nós falamos sobre essa ignorância, a ignorância que mata muito mais do que o coronavírus. Porque de todos aqueles comentários maldizentes que nós vimos pessoas ali infinitamente mais mortas do que a própria ministra Fabiana. Muito mais morta, porque ela vivenciou uma morte física, mas de forma eterna está com Deus. E as pessoas estão ali de forma física viva, mas simplesmente mortas para Deus. E esse que é o verdadeiro perigo da vida. Quando você está vivo, porém morto para Deus. Porque quando acabar a tua vida finita aqui, uma vez morto para Deus, você não tem mais salvação. Vamos lá? Amém? Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus aí, aleluia. Eu estou levantando porque os comentários não estão subindo, tá? Respirar, irmã Sandra. A Maria Clara fez um resumo aqui. Amor. Obrigado, Maria. Irmã Maria Clara, respirar. Irmã Sandra, amor. Pastor Márcio, Jesus. Irmã Luciana, graça recebida, dom de Deus. Irmã Glaucia, trajetória. Ingrid, Deus. João Batista, dádiva. Amém. Deus abençoe. Pai do Senhor, irmã Juraci. Louvado seja o nome do Senhor, tá? De vez em quando eu vou ter que levantar os comentários porque eu não estou vendo. Eu quero passear por algumas referências da palavra de Deus, tá bom? Porque eu quero responder uma pergunta com você nessa manhã. Quando foi que Deus enganou a humanidade acerca da sua fragilidade? Porque quando o homem, irmãos, ele está ignorante acerca desse tema, sabe? Ele incorre nos erros mais trágicos da vida humana. Ele se torna egoísta, prepotente, ambicioso, amante dos bens materiais. Ele passa por cima de quem quer que seja. Ele não valoriza o outro, ele não valoriza a família, ele não valoriza a esposa, ele não valoriza os seus filhos, sabe? Ele atribui tudo que tem, tudo que possui, à força do seu próprio braço. Tudo isso porque ele está ignorante acerca da sua fragilidade. Porque quando o homem tem a real consciência da sua fragilidade, irmãos, ele entende que ele é e precisa ser, como prioridade na sua vida, totalmente dependente de Deus. A ponto de cantar como o salmista Davi: ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é teu nome em toda a terra, pois puseste a glória nos céus. Ele conhece em todas as obras do Senhor o seu controle, o seu poder e a sua majestade, mostrando para Deus o quanto ele é insignificante e o quanto ele precisa de Deus. A bem da verdade, irmãos, é este patamar que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Homens que desconhecem
e vivem à margem da ignorância daquilo que verdadeiramente são. E que de uma hora para outra estão diante, por exemplo, de uma doença e não têm o que fazer. E estão implementando seu dinheiro, seu poder. Estão colocando os médicos contra a parede, dizendo: dá teu jeito, eu te pago muito bem, você recebe muito bem. Eu não aceito esse diagnóstico sobre a minha vida. Faz o que tiver que ser feito. E a sociedade não consegue perceber que homens de extrema influência, de muito dinheiro, muito poder, entram nos maiores hospitais e redes de ciência, da ciência do mundo, e não saem lá de dentro, né? Homens aí da política que entram naquele hospital famoso, hospital israelense, né? Sírio-libanês, eu acho que, se eu não me engano, entram e não saem mais. Não sai. E com todo o recurso, e não sai mais, irmãos. E o que fizeram da sua vida, sabe? Então hoje, né, eu vou tentar aqui, eu vou passear por todas as referências com você. Deixa eu só olhar. Nós estamos com 39 minutos de escola dominical. Eu estou sem relógio, mas enfim. Amém? Então, hoje nós vamos passear um pouco sobre essas referências. Eu quero convidar você já a passear comigo. Vamos ao Salmo 39. Vamos ao Salmo 39. E aí, a qualquer momento que você quer participar, quer colocar a sua opinião, quer colocar alguma coisa, você digita aí que eu vou estar lendo o seu comentário, tá bom? E qualquer tipo de pergunta que estiver ao meu alcance para responder, se eu não puder responder, algum irmão na live puder responder, ou se eu não puder responder hoje, eu respondo assim que eu puder, tá bom? Vamos ao Salmo 39, vamos ler, irmãos. Versículo 1, vamos ler do 1 até o versículo 7. Glória a Deus, tá bom? Para os irmãos que chegaram depois, estamos falando da fragilidade da vida. Não seja ignorante acerca desta fragilidade. A ignorância acerca da fragilidade da vida vai matar muito mais do que o coronavírus, tá bom? Amém? Os irmãos acharam? Salmo 39. Eu disse: guardarei meus caminhos para não delinquir com a minha língua. Enfriarei a boca enquanto o ímpio estiver diante de mim. Com o silêncio fiquei como mudo, calava-me mesmo acerca do bem, mas minha dor se agravou. Em meu interior meu coração ardia, enquanto eu meditava. Se acendeu um fogo, então falei com a língua. 3 pedidos. 7 aspectos do testemunho do homem natural. Versículo 4. Faze-me conhecer, Senhor, meu fim e a medida dos meus dias, para que eu sinta quão frágil eu sou. Eis que fizeste meus dias como a palmos. O tempo da minha vida é como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. Na verdade, todo homem anda como uma sombra. Na verdade, em vão se inquietam. Amontoam riquezas e não sabe quem as levará. Agora, pois, Senhor, o que espero? Minha esperança está em ti. Lindo salmo, né? Salmo 39, versículo 1 ao versículo 7 somente, tá bom? Glória a Jesus. Daí, irmãos, você já pode começar a tirar
as suas conclusões e me ajudar a responder a pergunta: quando foi que Deus enganou o homem acerca da sua fragilidade? Quando foi que Deus enganou o homem e disse ao homem que ele preservaria os seus bens materiais de forma ininterrupta e eterna? Quando foi que Deus enganou o homem dizendo que preservaria o seu corpo físico das mazelas e doenças que esse corpo está preparado? Quando foi que Deus enganou o homem acerca da morte, acerca da sua partida? Quando foi que Deus enganou o homem? Em momento nenhum Deus enganou o homem. A sua palavra é bem clara acerca dessa fragilidade e você vai ver isso aqui mais para frente comigo, tá bom? Em muitas outras referências. Vamos agora, mais uma vez, vamos ler o Salmo de número 90. Salmos 90. Preciso que você esteja com a Bíblia e que você participe comigo, tá? E não... Salmos de número 90. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 11, tá bom? Vamos ler até o 14. Não, vamos ler até o 17. Vamos ler o salmo todo, né? Amém? Vamos lá. Salmo de número 90. Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade em eternidade Tu és Deus. Tu reduzes o homem à destruição e dizes: volvei, filho dos homens. Porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem, que passou, e como a vigília da noite. Tu os levas como corrente de água, são como um sono, são como a erva que cresce de madrugada. De madrugada cresce e floresce, à tarde corta e seca. Pois somos consumidos pela tua ira, e pelo teu furor somos angustiados. Diante de ti puseste nossas iniquidades e nossos pecados ocultos à luz do teu rosto. Pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação, acabam-se nossos anos como um conto ligeiro. A duração da nossa vida é de 70 anos, e se alguns pela sua robustez chegam a 80 anos, o melhor deles é canseira e enfado, pois tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e teu furor, segundo o temor que te é devido? Versículo 12. Ensina-nos a contar nossos dias, de tal maneira que alcancemos um coração. Volta-te para nós, Senhor. Até quando? Aplaca-te para teus servos, sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que nos regozijemos e nos alegremos todos os dias. Alegra-nos pelos dias em que nos afligiste e pelos anos em que vimos o mal. Manifesta a tua obra a teus servos e tua glória sobre teus filhos, e seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Mais um lindo salmo de Davi, mais uma reflexão linda sobre a vida e um pedido maravilhoso. Manifesta a tua obra aos teus servos, a tua glória sobre os teus filhos,
e seja sobre nós a graça do Senhor. Ou seja, Davi, ele consegue enxergar a sua fragilidade em canção, e em pedido, né? Ele consegue expressar e ele consegue mostrar ali a sua fragilidade e a necessidade de que Deus seja com ele. No Salmo 90, nós vamos ver Moisés, a oração de Moisés. Que coisa linda, irmãos. Nesse salmo que nós acabamos de ler, Moisés, ele é o grande libertador, né, do Egito, o grande usado para a libertação, o legislador, um homem respeitadíssimo dentro do judaísmo, irmãos, e ele vai trazer essa oração linda do Salmo de número 90. Essa coisa linda, irmãos, essa oração de Moisés, e vai nos dar essa referência de que somos consumidos, que somos como a erva do tempo de Deus, sabe? Da necessidade que nós temos de se voltar para esse Deus, de sermos ensinados por Ele, dele, que Ele se volte para nós, que Ele sacia-nos toda manhã, sabe? E esse pedido maravilhoso: manifesta a Tua glória e seja sobre nós a Tua graça. E sabemos que a manifestação da glória de Deus está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Isso tudo que nós estamos lendo acerca da fragilidade é anterior a Cristo Jesus, como o homem na terra, pagando pelos nossos pecados. Então aqui, lá na frente, nós vamos enxergar essa manifestação e a salvação do céu para a minha vida e para a tua vida, quando o nosso Senhor levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras nós fomos verdadeiramente sarados. Amém? Vamos passear mais um pouco. Salmo 103. Salmo 103. Glória a Deus. Salmo 103, irmãos. Eu quero ler só um versículo ou dois, mas não dá, porque esses salmos, eles falam muito ao nosso coração. Então vamos lá, eu vou lendo aqui, tá bom? E você acompanha comigo essa leitura. Só aqui você já leu praticamente 2 salmos da palavra de Deus. Agora, vamos ao terceiro. Salmo 103, deixa eu ver aqui se tem comentário. Glória a Deus, glória a Jesus, amém, aleluia. Agora que eu vi, ó, paz, Lília. Glória a Deus, amém. Vamos lá. Salmo 103. Bendize, ó minha alma, o Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, o Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as suas enfermidades. Isso aqui é uma lição fantástica, irmãos. Uma lição fantástica. Porque essa visão de Davi, irmãos, acerca da obra messiânica, essa revelação do Espírito Santo a Davi, acerca dos tempos e da fragilidade humana e de tudo que Deus ia fazer há centenas de anos depois, irmãos, acerca do perdão das iniquidades,
do sarar das enfermidades, irmãos. Isso é uma coisa transcendental, é muito maravilhoso. E saiba que existe uma separação, uma diferença entre desculpa e perdão, tá? Você fez algo comigo e eu te desculpo. Só que o fato de eu te desculpar não quer dizer que eu concordo que todas as penas e consequências acerca do que você fez comigo sejam tiradas de você, sejam eliminadas de você. Isso é uma desculpa. Ou seja, você está me devendo um dinheiro. Aí você era para me ter pago dia 10, dia 15, dia 20, e eu te desculpei. Você, desculpa, eu não pude pagar dia 10. Então não, tá bom, eu te desculpo, sem problema, eu vou te pagar dia 10 do mês que vem. Eu te desculpei. A nossa amizade permanece a mesma, nós estamos bem, tá tudo tranquilo, eu te desculpei, mas isso não te exime da responsabilidade no dia 10 de julho me pagar o que você não me pagou no dia 10 de junho. Agora, o perdão é diferente. Perdão da dívida é quando você vira para mim e fala assim: poxa, eu não pude pagar no dia 10 de junho, eu não tive o dinheiro, estou passando por um momento de pandemia, está complicado, as portas estão fechadas. Aí eu viro para você e falo assim: rapaz, fica tranquilo, eu te perdoo. Quando eu falo isso, na raiz da palavra, eu estou dizendo para ele o seguinte: fica tranquilo, fica para você, não precisa mais me pagar. Eu estou perdoando a dívida. Ele não vai precisar me pagar nem dia 10, nem nunca. Aquele dinheiro que eu emprestei, acabou. Ficou para ele. E a nossa amizade vai continuar a mesma, nós vamos continuar sendo amigos, e eu perdoei. Uma vez que eu perdoei, não vale mais lançar em rosto, não vale mais relembrar, não vale mais fazer nada disso. Eu perdoei. Então é diferente, desculpar e perdoar, tá bom? Diferente. Então é ele quem perdoa. Por isso que você vai enxergar dentro do judaísmo, dentro das seitas dos fariseus, uma dificuldade muito grande quando Cristo falava sobre perdão de pecados, porque eles entendem que o único capaz de perdoar de verdade, na origem, é Deus. Só Deus tem essa capacidade de perdoar, de liberar você e de não lhe imputar a culpa pelas suas falhas, pelos seus pecados. Eles entendem que eles sempre serão pecadores e que só um Deus todo-poderoso e com um amor incomensurável é capaz de perdoá-los sem imputar a culpa que eles necessariamente mereciam receber. E realmente Deus fez isso por nós, mas não pelos meios que eles esperavam. Eles entendiam que eram capazes de alcançar o perdão de Deus através de tantas outras coisas, mas eles não, não entendiam que o perdão de Deus viria através de Cristo Jesus. Eu quero falar uma coisa aqui, irmãos, que é muito sério que eu vou falar, teologicamente falando. Cristo pagou muito caro na cruz do Calvário para que nós recebêssemos o perdão de Deus. Tá bom? Esse perdão, ele foi pago a preço de sangue. Tá bom? Então eu atribuo sim o perdão de Deus para as nossas vidas através de Cristo Jesus, se tornando ele o único e vivo caminho. Por isso que nós só temos como chegar a Deus através de Cristo Jesus, porque foi ele que pagou a nossa dívida. Amém? Ele que nos perdoou. Que redime tua boca da perdição e te coroa de benignidade e misericórdia. Versículo 5. Que farta a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Versículo 6. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos.
fez conhecidos seus caminhos a Moisés e seus feitos aos filhos de Israel. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânime e grande benignidade. Aí aqui, irmãos, versículo 9 em diante, eu gostaria muito da sua atenção. Não repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará a sua ira, porque sabemos que a ira de Deus, sabemos que a justiça de Deus foi na plenitude rechaçada em Cristo Jesus. Rechaçada em Cristo Jesus. Cristo Jesus levou sobre si a ira e completou em si a justiça de Deus acerca dos nossos falhos, dos nossos pecados. Versículo 10. Não nos tratou consoante nossos pecados, nem nos recompensou segundo nossas iniquidades. Pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande sua misericórdia para com os que temem. Quanto está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós nossas transgressões. Como um pai se compadece dos filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Agora, presta bem atenção. Versículo 14. Pois ele conhece a nossa estrutura. Lembra-se de que nós somos pó. Deus age na vida do ser humano porque ele lembra-se que o homem é pó e ele conhece a nossa estrutura, mas o homem em si só esquece disso. Enquanto Deus se lembra que nós somos pó, enquanto Deus conhece a nossa estrutura, nós nos esquecemos e achamos que na nossa robustez, na nossa saúde, com dinheiro, com estrutura, que você está bem, você pode viver de forma... esqueci aqui a palavra, de forma... tem uma palavrinha que eu falo muito, indiferente a esse Deus que se lembra de mim e que se lembra de você. Agora vamos lá, versículo 15. Quanto ao homem, seus dias são como a erva, ele floresce como a flor do campo, pois passando por ela o vento logo se vai, e o seu lugar não será mais conhecido. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre aqueles que o temem. A sua justiça sobre os filhos dos filhos, sobre aqueles que guardam sua aliança e sobre o que se lembram dos seus mandamentos para os cumprirem. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo. Versículo 20. Bendize o Senhor, vós seus anjos, que excedeis em força, que guardais seus mandamentos, obedecendo à voz da sua palavra. Bendize o Senhor todos os seus exércitos, vós ministros seus, que executais o seu beneplácito. Bendizei o Senhor todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, o Senhor. Louvado seja o Senhor. Quanto a nós, sabemos que somos pó, erva que floresce como a flor do campo. Passa o vento, logo se vai, e o seu lugar não será mais conhecido. Por mais importante, por mais relevante que seja a obra humana nessa terra, irmãos, nós temos a data que nascemos e nós, como frágeis, vamos partir. Fica a saudade, fica ali as lembranças, ficam as palavras, vão ficar as lives gravadas através da tecnologia, não é isso? Nós vamos matar a nossa saudade. Em muito pouco tempo o ser humano ele vai se recompondo, mas se amanhã ou depois eu partir, a igreja do Nazaré Central não vai ficar sem pastor. E com certeza o pastor que vier vai dar continuidade, o pastor que estiver vai dar continuidade
O pastor que progredir vai dar continuidade e porventura vai fazer um trabalho infinitamente melhor até mesmo do que eu fiz. E o meu lugar vai ficar conhecido simplesmente na memória do começo da Igreja do Nazareno Central, se Jesus não voltar dentro da minha geração. Provavelmente, quando a Igreja do Nazareno estiver fazendo 50 anos, né, aniversário de 50 anos, Jesus não voltando até lá, vamos estar lá presentes na galeria dos fundadores da igreja. Porque 50 anos, daqui a 50 anos eu vou fazer 38, irmão. 88 é só cansaço, fadiga. E eu já pedi a Deus que o dia que eu começar a dar trabalho para os meus filhos, negócio de enfermidade, que Ele me leve para a glória, em nome de Jesus. Então 88 anos já é... Se bem que, irmão, já tem gente aí que já passou dos 88, já está fazendo hora extra e não partiu ainda. Mas glória a Deus, nós vamos continuar felizes com a vida desses irmãos. Mas quando começa, né, irmãos, a sentir muita dor, muita enfermidade, muita coisa, né, eu peço ao Senhor que me recolha para a sua glória, que eu já fiz talvez o que eu tinha que fazer, já contribuí com o que eu tinha que contribuir, e agora eu quero estar com Ele em nome de Jesus. Mas vamos lá, falar de coisa boa, né? Estar com Deus é coisa boa, mas quando se fala de morte o povo já fica assustado. Mas vamos continuar. Então eu espero que você entenda a sua e a minha fragilidade. A Ingrid colocou aqui: e se o cristão desculpar e não perdoar, ainda assim não é suficiente, né? Depende, Ingrid. Depende do que é para ser desculpado, depende do que é para ser perdoado. Depende do que é para ser desculpado, depende do que é para ser perdoado. Quando alguém peca contra você, ela comete um pecado, certo? Não existe desculpa para o pecado. Ou você perdoa, ou você não perdoa. E o correto é você perdoar. Pecado. Porque, irmãos, não se existe desculpar o pecado. Porque a consequência do pecado é a morte eterna, Ingrid. A consequência do pecado é a perda da salvação. A perda da salvação. Então, quando eu não perdoo um pecado cometido, eu acabo também cometendo um pecado de não perdoar. Porque é o mandamento do Senhor Jesus Cristo. Então, eu acabo incorrendo numa desobediência. Eu acabo vivendo a transgressão da desobediência da palavra. E aí eu acabo somatizando esse pecado para a minha vida. E aí desculpar alguém que pecou contra você e não perdoar é como se você desejasse o mal, a consequência daquele pecado que a pessoa cometeu contra você, e aí você acaba incorrendo nesse mal juntamente com ela. É como quem não perdoa, é como se a pessoa tomasse um chumbinho e continuasse desejando que a outra pessoa sofresse as consequências do chumbinho que ela tomou, e no final das contas quem vai morrer é você. Entendeu? Agora, desculpar é outra coisa. Desculpar é outra coisa. Tem coisas que são voltadas e ligadas ao comportamento. O comportamento. Eu vou usar o exemplo aqui do meu filho. Não é? Eu falei para o meu filho: eu não quero que você ande de bicicleta na garagem, principalmente quando o carro estiver guardado. Aí o que o Nathan fez? Ele andou de bicicleta na garagem, com o carro na garagem. E o que aconteceu? Ele se desequilibrou e ele foi com o guidão e arranhou a lateral do carro todo. De forma que agora eu vou ter que levantar um dinheiro que eu não tenho para poder... porque o Jefferson, sabendo disso, sabendo que meu filho arranhou o carro todo, que o Nathan falou para ele, ele foi e botou uma oficina de pintura do lado da minha casa.
e está esperando lá. Todos os dias ele está esperando eu botar o carro lá. Então eu tenho que trabalhar agora e arrumar um dinheiro para poder pintar o carro, porque ele e Jefferson fizeram essa treta aí. Vai lá, Natan, você arranha o carro que eu pinto, tá bom? Deus está me revelando, isso aí veio do alto, tá bom? Tá pensando que eu tô de bobeira? Eu tô ciente, tá bom? Tô brincando, mas vamos lá, Ingrid. Ele arranhou o carro, certo? Arranhou o carro. E eu te digo o seguinte: o fato de ele ter arranhado o carro vai influenciar na salvação dele. Ele vai deixar de ser salvo. Se Jesus voltar, o Natan vai ficar por causa que ele arranhou o meu carro? Não. Então é um ato linear entre pai e filho, que cabe uma desculpa para o que ele fez. Ou seja, mas a minha desculpa não exime o Natan de ficar de castigo até a volta de Jesus, porque ele arranhou o carro. Entendeu, Ingrid? Agora, uma vez que ele faz alguma coisa de forma pecaminosa contra a nossa família, né? Uma coisa pecaminosa, uma coisa contra a minha família, por exemplo, lógico que em nome de Jesus isso não vai acontecer, mas amanhã ou depois ele está com uma namoradinha e ele traz essa namoradinha para dentro de casa e macula meu lar, macula o meu lar com, por exemplo, um sexo ilícito, e isso é pecado. Então ele pecou contra Deus, pecou contra a minha casa, pecou contra a igreja, pecou no seu ministério, pecou contra as pessoas que acreditavam nele, pecou sabe, de forma terrível. E aí não cabe desculpa. Não cabe só desculpa. Não, eu desculpo pelo que você fez. Cabe perdão. E uma vez que cabe o perdão, aí sim, como cristão eu tenho que perdoar, tenho que orientar, tenho que ajudar, e não depois cabe mais eu rechaçar, eu discutir, eu brigar, eu insultar ele, insultar a menina pelo que eles fizeram dentro da minha casa, porque nós somos crentes e isso aí só cabe o perdão. Ou você perdoa ou você não perdoa. Não existe a desculpa. Quando eu pego e falo, não, Natan, eu te desculpo pelo que você fez. Eu te desculpo, menina, pelo que vocês fizeram. Mas aí eu chego na mesa de jantar e eu falo, Lavínia, não seja irresponsável igual teu irmão não, tá? Que fez uma porcaria aqui dentro de casa com essa menina aí que tá comendo com a gente hoje. Então isso aí foi muito mal, uma desculpa e muito da mal lavada. Entendeu? Quando na verdade o nosso lado tinha que caber o perdão. Dele se sentir amado, dela se sentir amado e constrangido. Esse meu perdão, Ingrid, tem que causar dor no Natan e dor na menina, para que eles sintam, caramba, nós transgredimos fortemente as leis do Senhor, as leis do seu Pai, a casa do seu Pai, mas ele nos amou de tal maneira que ele nos perdoa e nos recebe na sua mesa. Então nós não vamos nunca mais cometer isso de novo. É isso que o perdão tem que causar no outro, entendeu? É isso que o perdão tem que causar no outro. Desculpa se eu me alonguei, mas eu espero que eu tenha conseguido te responder, tá bom? Jesus abençoe. Vamos lá, irmãos, deixa eu ver aqui se tem mais algum comentário. Nem vem, começamos juntos e vamos terminar juntos, todos subindo com Jesus. Me recuso isso só, ou alguém antes. Irmão Luciano. Deus abençoe. Isso aí só seu arrebatamento. Mas, tirando isso, a palavra de hoje está forte. Fala a Deus. Amém, irmã Angélica. Deus abençoe. Obrigado. Entendi. Tá bom, Ingrid. Deus abençoe. Foi interessante essa diferença da desculpa e do perdão. Tá bom? Obrigado. Deus te abençoe. Vamos lá, irmãos. Vamos continuar um pouquinho. Deixa eu ver quanto tempo tem de escola. Estamos com 1h12. Eu vou me esforçar para encerrar a escola bíblica com 1h30, tá bom? Para nós não nos alongarmos muito. Agora, saindo um pouco de Salmos, vamos entrar no livro de Jó. Vamos a Jó. Vamos a Jó, porque Jó
vai trabalhar com essa fragilidade. Não é verdade? Quando eu falo Jó vai trabalhar com essa fragilidade, é porque Jó vai trazer algumas descobertas na dor. Então é interessante nós olharmos com a seguinte ótica para os textos que nós vamos ler. Os textos não, apenas alguns versículos. Com a seguinte ótica: eu não quero passar pelo que Jó passou. Amém? Não quero. Ninguém quer. Mas eu preciso aprender alguma coisa com isso. Eu preciso ser sábio e olhar com a seguinte ótica: entender e aprender, e não ser ignorante, e aprender. Caramba, vamos avaliar os aprendizados que Jó teve com essa dor. E vamos sugar isso para a gente, vamos chamar essa responsabilidade para a gente. No livro de Jó, no capítulo 5, lembrando que Jó é um livro considerado um livro poético, carregado de uma literatura poética, né, irmãos? E a gente vai tentar, de forma bem clara, exprimir esses conhecimentos. No Jó, capítulo 5, versículo de número 7, versículo 6 e versículo 7, só. Não dá para ler pouco, irmão. Enfim. Você achou o versículo? Vou ler do versículo primeiro, tá bom? Preste atenção. Chama agora. Há alguém que te responda? E para qual dos santos te virarás? Porque a ira destrói o louco, e o zelo mata o tolo. Bem viu o louco lançar raízes, mas logo amaldiçoei sua habitação. Seus filhos estão longe da salvação, são despedaçados às portas, e não há quem os livre. Sua mercê é devorada pelo faminto, que até dentre os espinhos atira, o salteador traga seus bens. Olha só o versículo 6, irmãos. Porque do pó não procede a aflição, nem da terra brota o trabalho. Versículo 7. Mas o homem nasce para o trabalho, como as faíscas das brasas se levantam para voar. Mas quanto a mim, MAS, né? Porém, quanto a mim, eu buscaria Deus, e a Ele entregaria minha causa. Ele faz coisas tão grandiosas que não se podem esquadrinhar, tantas maravilhas que se não podem contar. Derrama a chuva sobre a terra, envia as águas sobre os campos, para pôr os abatidos num lugar alto e para que os enlutados se exaltem na salvação. Ele aniquila as imaginações dos astutos, para que suas mãos não possam levar coisa alguma a efeito. Ele apanha os sábios na sua própria astúcia, e o conselho dos perversos se precipita. Eles, de dia, encontram as trevas, ao meio-dia andam como de noite as apalpadelas. Mas Deus salva o necessitado da espada, que sai da boca deles, e o livra da mão do forte. Assim, há esperança para o pobre, e a iniquidade tapa a própria boca. Bem-aventurado é o homem a quem Deus castiga. Não desprezes, pois, o castigo do Todo-Poderoso, porque ele faz a chaga e ele mesmo trata,
Ele fere e as suas mãos curam. De 6 angústias te livrará, e na 7ª o mal não te tocará. Na fome, ele te livrará da morte, e na guerra, da violência da espada. A retórica de Jó, irmãos, é mostrar que em todo o sofrimento humano, Deus tem sempre o controle de todas as coisas. Aquele mesmo que permite que as chagas cheguem à sua vida, é o mesmo que vai te livrar no fim de todas as coisas. É o mesmo que te propôs a salvação da vida eterna. E que a vida que nós passamos não é produto de fim, é produto de meio. Ou seja, é aquilo que a irmã Gláucia escreveu no seu comentário. É uma trajetória. Então nós não podemos enxergar nessa vida frágil e mediana um produto de fim, como se as coisas começam aqui e terminam aqui, como muitas pessoas tendem a dizer, o inferno é aqui. Quem dera que o inferno fosse aqui, no Brasil, em São Pedro da Aldeia, em torno da Laguna de Araruama, com a probabilidade de você poder ir na Praia do Forte, de você ter água, luz, comida, mercado à vontade, auxílio do governo e outras coisas mais. E por aí vai, né, irmãos? Não é verdade? O inferno não é aqui. Não é aqui. É apenas uma trajetória para que você conheça o caminho da salvação, que é Cristo Jesus. E esse corpo que nós praticamos hoje, ele não entra no céu. Ele não entra na eternidade, porque o nosso corpo ele é contaminado. E esse corpo contaminado ele não tem como entrar na eternidade. Vamos passear ainda por Salmos. Vamos ao capítulo 9. Capítulo 9. Vamos ler apenas o versículo, deixa eu ver. Vamos ler do versículo 25. Versículo 25, ele diz: meus dias são mais velozes do que um correio. Fugiram e nunca viram o bem. É uma comparação, tá? Ele vai trazer outras comparações aqui, mas eu só vou ler só essa, tá? É uma comparação. Meus dias são mais velozes que um correio. Fugiram e nunca viram o bem. Não é verdade? Quando você não precisa assinar nenhuma correspondência, né? O correio ele passa, ele deixa a correspondência e dificilmente você enxerga o correio quando você tem acesso à correspondência. Então, porque ele tem pressa por causa da quantidade de carta que ele tem para entregar. E assim é a comparação que Jó faz dos seus dias e da sua fragilidade. Vamos lá, capítulo 10 de Jó. Capítulo 10. Versículo 18 ao 22, irmãos. Esse é um contexto, é um questionamento de Jó. Lógico que no contexto depois vai ter a resposta de Deus, tá bom? Que nós não vamos estudar hoje, mas só para os irmãos entenderem. Versículo 18. Jó 10, 18. Por que, pois, me tiraste da madre? Uma pergunta.
Ah, se eu morresse antes que olho nenhum me visse! Seria como se eu nunca tivesse existido, e do ventre seria levado à sepultura. Acaso não são poucos meus dias? Cessa, pois, e deixa-me, para que por um pouco eu tome alento, antes que me vá, para nunca mais voltar, à terra da escuridão e da sombra da morte. Terra escuríssima, como a mesma escuridão, terra da sombra da morte, e sem ordem alguma, e onde a luz é como as trevas. Entenda bem, irmãos, esse é o relato de alguém que está em profunda angústia, tristeza. Mas se você parar para perceber, Jó, ele atribui o tempo todo o fato dele estar vivo à soberania e à vontade de Deus. Porque Jó, ele vai dizer, antes que eu morresse e as pessoas não me vissem assim. Porque você sabe que no começo do livro de Jó, ele é um testemunho da bondade, da misericórdia e do favor de Deus. Ele é um homem temente, reto, que se desvia do mal. E ele é um testemunho até mesmo para os seres celestiais e espirituais e até mesmo para Satanás, que diz, ele é assim porque o Senhor o cerca de bens, ele é assim porque o Senhor o protege, ele é assim, então permita que eu toque na vida dele, como você bem mesmo conhece. E aqui agora, Jó, ele como homem, ele demonstra a sua fraqueza, e ele diz, se era para eu servir desse mau testemunho, de forma que as pessoas olhem para mim e não enxerguem a tua bondade na minha vida, porque eu estou leproso, definhando, perdi a família, perdi meus bens, perdi tudo, porque não tiraste a minha vida ainda na madre, no ventre da minha mãe, e eu não serviria como esse mau testemunho. Mas mal sabia ele que Deus tinha um propósito em todo o seu sofrimento, assim como Deus tem um propósito no seu, assim como Deus tem um propósito no meu, e o que nós precisamos é confiar no Senhor. Confie em Deus. Confie em Deus. E aí dentro dessa lamúria, tá bom? Jó vai desmistificar todas as teologias fatalistas do suicídio. Porque dentro da sua literatura, ele vai mostrar que em momento nenhum ele se vê, irmãos, com direito sobre a sua vida, a ponto de tornar esse direito a fato de dar fim no seu sofrimento. Ele pede a Deus que defina aquele sofrimento, mas em momento nenhum ele se coloca para dar fim nesse sofrimento como se pudesse, tá bom? E ele vai dizer no versículo 20 que eu quero que você grave, sublinha aí. Acaso não são poucos os meus dias? Cessa, pois, e deixa-me, para que por um pouco eu tenha alento. Essa é a reflexão de Jó nesse momento tão triste das suas angústias, tá bom? Vamos ainda olhar aqui agora o versículo 14 de Jó. Daqui a pouco nós já estamos nos caminhando para o final, tá bom? Versículo 14 de Jó. Esse é um texto maravilhoso acerca dessa fragilidade, para que você me ajude a responder qual foi o momento que Deus enganou ou nos omitiu aquilo que nós somos e acerca da nossa fragilidade. Vamos lá. O tema desse capítulo é a filosofia de Jó a respeito do homem.
A filosofia de Jó a respeito do homem. Vamos lá? Diz assim: o homem nascido da mulher é curto de dias e farto de quietação. Sai como a flor e se seca. Foge também como a sombra e não permanece. Sobre tal homem, abres teus olhos e os fazes entrar em juízo contigo. Quem do imundo tirará o puro? Ninguém. Visto que seus dias estão determinados. Contigo está o número dos seus meses. Tu lhe puseste limites e não os ultrapassarás. Desvia-te dele para que tenha repouso, até que, como um jornaleiro, tenha contentamento do seu dia. E aí ele vai dizer no versículo 7, porque há esperança para a árvore, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Caso se envelheça na terra a sua raiz e morra seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta. Versículo 10, presta bem atenção. Porém, morrendo o homem, é consumido, sim, rendendo o homem o espírito. Então, onde está? Com as águas se retiram do mar e o rio se esgota e fica seco. Assim o homem se deita e não se levanta. Até que não haja mais céus, não acordará, nem se erguerá de seu sono. Ah, se me escondesses na sepultura, e me ocultasses até que a tua ira se desviasse, e me pusestes um limite, e te lembrasses de mim. Morrendo o homem, porventura tornará a viver? Todos os dias de meu combate, esperaria, até que viesse a minha mudança. Chama-me, e eu te responderei, e afeiçoa-te a obra de tuas mãos. Mas agora conta meus passos. Não estás tu vigilante sobre o meu pecado? Minha transgressão está selada no saco, e amontou as minhas iniquidades. Na verdade, caindo a montanha, desfaz, e a rocha se remove do seu lugar. As águas se gastam as pedras, as cheias afogam o pó da terra, e tu fazes perecer a esperança do homem. Tu para sempre prevaleces contra ele, e ele passa. Tu, mudando o seu rosto, o despedes. Seus filhos estão em honra, sem que ele o saiba, ou ficam minguados, sem que ele o perceba. Mas a sua carne dele tem dores, e sua alma nele lamenta. Irmãos, aqui está a visão filosófica de Jó, de um homem que olha para a sua fragilidade, olha para a sua humanidade, e dentro da sua limitação, lembrando que Jó é contemporâneo de Abraão, porque na literatura de Jó você não vai enxergar a lei, ou seja, ele é anterior a Moisés. A escrita de Jó foi feita posterior, aproximadamente 1800 anos depois dos seus acontecimentos. Jó é de autor desconhecido, mas Jó vai olhar para a sua humanidade, vai olhar para a sua fragilidade e vai olhar e ele vai tenta transportar comigo, tenta se transportar comigo nesse momento, irmãos. Jó assentado com um caco de telha, raspando as suas feridas, sozinho, abandonado, sem família, sem alimentação, sabe, definhando, aguardando a morte, angustiado, depressivo, e ele olha para uma árvore e vê dentro dessa árvore, essa árvore cortada, mas ali
aquela árvore sendo alimentada pela chuva, ainda enxertada no solo, aquela árvore voltando ainda a reviver. E Jó começa a se questionar: a minha vida vai se findar, mas essa árvore que tu fizeste, ao cheiro das águas ela brota, e como planta nova ela floresce. Ela dá ramos e ela dá frutos. E eu, como ser humano, eu vou para o pó, e ainda que haja céus e até que se encerrem os céus, eu não me levanto deles. Meus filhos, porventura, serão honrados e eu não verei, ou eles serão fracassados e eu não vou poder ajudá-los. E essas são as lamúrias, as lamentações e a filosofia de Jó acerca da fragilidade da vida. Tudo aqui, Jó tem uma imensa, dá-nos um imenso exemplo do que é a nossa vida humana. Porém, ele não conhecia a esperança em Cristo Jesus. Ele não conhecia ainda a oportunidade, uma das maiores e sensacionais oportunidades que o ser humano tem, que é o novo nascimento em Cristo Jesus. Porque ele diz: se eu soubesse, se eu tivesse, em toda a minha vida eu militaria, eu lutaria, eu aguardaria pela oportunidade de nascer de novo. De nascer de novo. Isso é um ótimo exemplo e estímulo para mim e para você, porque eu posso olhar para a vida de Jó, eu posso estar vivenciando todos esses tempos, e agora esta oportunidade é para mim e para você. Eu posso nascer de novo, você pode nascer de novo. Ainda que nós tenhamos sido cortados, ainda que a gente possa estar largado, ainda que hoje essa palavra chegue ao teu coração e você esteja com a tua vida totalmente desbaratada, destruída, ao cheiro das águas, ao cheiro desta palavra, ao ouvir esta palavra, ao conhecer esta palavra, como planta nova você florescerá em Cristo Jesus, os seus ramos se renovarão e você ainda vai dar muito fruto para a glória de Deus. Muito fruto para a glória de Deus. Tá bom? Então vamos lá. Vamos se caminhar aqui para o término da nossa escola bíblica. E eu vou pular aqui um pouquinho. Mas vamos a Eclesiastes. Né? Vamos a Eclesiastes. Não vai dar para eu ler tudo por causa do tempo. Amém? Glória a Deus. Você está comigo? Você pode dar um glória a Deus aí. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quem sabe aí, né, no mês de julho, de acordo com a gente vai estar avaliando, quem sabe a gente já não volta com as nossas escolas bíblicas dominicais presenciais, né? Que aí a gente consegue interagir melhor em nome do Senhor Jesus Cristo, tá? Eclesiastes capítulo 1. Eclesiastes 1. Glória a Deus. Deixa eu ver aqui os comentários, porque está parado. Amém. Glória a Deus, pastor Márcio. Entendido, Ingrid. Obrigado. Aleluia, irmã Sandra. Glória a Deus. Você está comigo? Você pode botar um glória a Deus aí. Você pode dar uma curtida. Você pode botar um coraçãozinho. Você pode interagir aí conosco. Amém. Se tiver alguma pergunta, alguma coisa, tá bom? Nós já estamos caminhando para o término da nossa escola bíblica. 1h36. Já estamos encerrando, tá bom? Eu tenho só mais 3 referências rápidas. A primeira agora é Eclesiastes, é um pouquinho mais longa, mas depois Eclesiastes 2 e João, Evangelho de João eu encerro, tá bom? Em nome de Jesus, tá? Vamos lá? Eclesiastes capítulo 1, palavras do pregador, versículo 2 que vantagem tem um homem de todo o seu trabalho que realiza debaixo do sol? Uma geração vai, outra vem, porém a terra permanece para sempre. O sol nasce, o sol se põe, volta ao seu lugar, onde nasce novamente. O vento vai para o sul, faz seu giro para o norte, continuamente vai girando, o vento volta fazendo seus círculos. E as pessoas tiveram tanta dificuldade para descobrir que a terra não é plana, né? Que a terra é redonda. E o próprio Salomão,
ele vai dizer que o vento vai fazer um caminho circular, de que se ela fosse plana, ele ia sair de um ponto e ia para outro e não circularia dentro de um globo, né? E ele vai dizer que o vento circula. Enfim, todos os rios correm para o mar, contudo, o mar não se enche. Ao lugar para onde os rios correm, para lá continuam a correr. Todas estas coisas são canseiras tais que ninguém as pode expressar. Os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos de ouvir. O que foi? Isso é o que há de ser. E o que se fez? Isso se tornará a fazer. De modo que não há nada novo debaixo do sol. Há alguma coisa que se possa dizer? Vês isto? É novo? Não. Já existiu nos séculos passados antes de nós. Já não há lembrança das coisas que precederam e das coisas que hão de ser também delas. Não haverá lembrança entre os que virão depois delas. Eu, o pregador, fui rei sobre Israel em Jerusalém. Lembrando que Eclesiastes está falando da velhice de Salomão, tá bom? Da velhice de Salomão. Apliquei o coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto acontece debaixo do céu. Esta enfadonha ocupação atribuiu Deus aos filhos dos homens para nela os exercitar. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito. Aquilo que é torto não se pode endireitar, aquilo que falta não te pode ser calculado. Falei comigo mesmo, eis que eu me engrandeci e aumentei em sabedoria sobre todos os que me precederam em Jerusalém. Meu coração completou abundantemente a sabedoria e a ciência. Apliquei o coração a entender a sabedoria e a ciência, os desvarios e as loucuras, e vim a saber que também isto era aflição de espírito. Porque na muita sabedoria há muito enfado, e o que se aumenta em ciência, aumenta em trabalho. No capítulo 2, versículo 17, vai dizer assim: porque aborreci esta vida, porque a obra que se faz debaixo do sol me foi penosa, porque tudo é vaidade e aflição de espírito. Também aborreci todo o meu trabalho, em que me empenhei debaixo do sol, visto que eu havia de deixá-lo para o homem que me sucederia. E quem sabe se será sábio ou tolo? Todavia, se assenhoreará de todo o trabalho em que eu me empenhei, e que me ouve sabiamente debaixo do sol. Também isto é vaidade. Pelo que me apliquei a fazer o que o meu coração perdesse a esperança de todo o trabalho em que me empenhei debaixo do sol. Porque há homem que trabalha com sabedoria, ciência e destreza, contudo deixará seu trabalho, como herança a um homem que por ele não se esforçou. Também isto é vaidade e grande enfado. Pois que tem um homem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração, em que ele anda trabalhando debaixo do sol? Todos os seus dias são dores, e a sua ocupação é desgosto. Até de noite não descansa seu coração. E isto é vaidade. Salomão, ele está fazendo uma reflexão de todo o empenho e esforço que ele teve para conseguir, irmãos, ser respeitado, ter poder. E Salomão, nós sabemos que tudo o que ele teve foi concedido por Deus.
através de um único pedido. Então, para você que está me ouvindo nessa live, como ministro do Evangelho e nós como servos do Senhor, antes fazei conhecida as vossas aflições diante de Deus e a vossa ansiedade e os vossos pedidos e os vossos sonhos através da oração e da súplica, porque Deus tem cuidado de nós. Eu quero dizer para você que basta uma palavra do nosso Deus e os seus estatutos são estabelecidos. Seus projetos não podem ser frustrados nem impedidos. Então, que proveito tem o homem em empregar? E quando o Salomão está querendo dizer isso, Salomão está querendo, em outras palavras, olhar para mim, para você e aconselhar o seguinte: até onde vale a pena você não trazer um equilíbrio para suas ações acerca do trabalho e acerca da sua vida? Nós precisamos trazer essa palavra para o nosso convívio e saber que tudo o que nós empregamos força, trabalho e dedicação nessa vida terrena, humana, que é um sopro de tudo que você já leu comigo hoje nessa manhã, ele é passageiro. Ele é passageiro. Você pode empreender, trabalhar muito e empregar muito esforço para trabalhar e construir uma vida digna, maravilhosa e uma casa, uma mansão para os seus filhos que você não sabe se vão honrar esse seu trabalho e que você não sabe se vão honrar a Deus, que você não sabe se vão ser agradecidos a Deus pelo seu trabalho. E de qualquer forma, aquilo que você construiu está guardado para a ruína, seja daqui a 10, 15, 20, 30, 50 anos. Então, pastor, eu não devo trabalhar? Você deve trabalhar, mas você não deve colocar o trabalho, o enfado, a perseguição, a luta diuturna por bens, por realizações, por esta vida como prioridade da sua vida. Você precisa priorizar a Deus, você precisa priorizar a sua família, você precisa ter os seus momentos de lazer, você precisa ter os seus momentos conjugais, você precisa ter os seus momentos com seus filhos e fazer ser ouvidas as suas orações através da oração e da súplica a Deus, que Ele tem cuidado de nós, tá bom? E que você saiba da fragilidade dos seus dias e da sua vida, tá bom? Porque é muito triste quando a gente vê um homem se acabar de trabalhar e não conseguir usufruir de nem um terço de tudo aquilo que ele construiu com a obra penosa do seu trabalho, e só empregou a sua vida em fazer aquilo, irmãos, e não se atentou para a fragilidade da sua vida, e aí fica doente, e aí fica enfermo, e aí, irmãos, rapidamente parte. E o que foi feito daqueles momentos que ele poderia aproveitar a sua vida para um propósito maior? Então nós temos que trabalhar sim, temos que ser o melhor naquilo que fazemos, temos que nos esforçar, porém, irmãos, o nosso foco maior é Deus, a nossa família e a gente saber que a nossa vida ela é eterna e que a nossa vida terrena ela é frágil e momentânea. Eu termino com João 11, Evangelho de João, capítulo 11. Evangelho de João, capítulo 11. Eu encerro assim, em nome de Jesus. No Evangelho de João,
no capítulo 11, apenas o versículo 25 e 26. Jesus disse-lhe: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus não retira de nós a possibilidade da morte, mas nos garante que se crermos nele, ainda que uma vez que venhamos a vivenciar a morte, após ela nós estaremos vivos. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês nisto? Ele pergunta na ocasião de Lázaro. Então, crês nisto? É a pergunta que eu faço para você. Todo o que vive em mim nunca morrerá. E ainda que esteja morto, este que morreu viverá, porque crê no unigênito Filho de Deus vivo. Deus te abençoe, tá bom? Deus te abençoe. Nós somos frágeis e a nossa fragilidade precisa nos levar para a total dependência de Deus. Ser cristão não é ser imbatível, ser cristão não é ser super-homem, até porque nós não queremos ser super-humanos, muito pelo contrário, nós queremos um corpo glorificado. Para receber um corpo glorificado, ou você é arrebatado, ou você tem que morrer. E que nós possamos ter essa consciência, que nós não estamos livres das mazelas, dos problemas, das doenças oriundas do pecado. Deus fez tudo por nós, né? E o salmista vai dizer, quem é o homem para que deles te lembres? Mas o Senhor, mesmo assim, se lembrou de nós, enviou Jesus Cristo para morrer pelos nossos pecados, e nós não podemos ser ignorantes para isso. E nós vamos trilhar o seu caminho em nome de Jesus. Logo mais, tá bom? Eu te aguardo na Igreja Nazarena Central às 19 horas para o nosso culto presencial, tá bom? Que Deus te abençoe, te dê um ótimo domingo, um ótimo almoço de paz, amor e tranquilidade. Fiquem firmes, porque a vitória é daqueles que perseveram. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, muito obrigado por esta manhã na Tua presença. Muito obrigado, Senhor, ó Deus, porque o Senhor cuida de nós, que possamos, ó Deus, estar cientes a cada dia da fragilidade do nosso ser, da fragilidade, ó Deus, da nossa vida terrena e da dependência única, exclusiva que nós temos do Senhor. E saber que a vida é uma trajetória, a vida é uma passagem, a vida é um presente, é uma dádiva, mas mais que tudo, viver é amor, amor é Cristo Jesus, a vida é Cristo Jesus, e nós precisamos estar com Cristo Jesus. Se tivermos enfermos, com Cristo Jesus. Se tivermos com dor, com Cristo Jesus. Participantes com Ele das aflições, das dores e da morte. Porque assim, se morrermos com Ele, né, com Cristo também, nós ressuscitaremos, sendo Ele a primícia daqueles que um dia dormiram. Senhor, muito obrigado, muito obrigado. Logo mais, ó Deus, que possamos estar juntos, louvando, bendizendo e adorando o Teu santo e bendito nome, sendo ministrados pela Tua santa e bendita palavra, em nome de Cristo Jesus. Muito obrigado. Toma a nossa denominação nas Tuas mãos, as igrejas evangélicas espalhadas pela face da terra, todos os homens e mulheres, as autoridades, as nossas lideranças, o reverendo Sérgio Santos, ao pastor Manuel Gamaliel, ao nosso superintendente geral,
Ó Deus, o Dr. Crocker, toma toda a nossa liderança, junta consultiva de governo, o nosso pastor presidente, o reverendo Cláudio Roberto, a Raquel, o Caio, Senhor, toda a junta de governo da igreja de Anchieta, os nossos irmãos que nós amamos tanto, Senhor, consola a igreja de Anchieta mediante as perdas que está tendo, Pai, no Rio de Janeiro. Meu Deus, fortalece a vida e a fé dos nossos irmãos. Toma a nossa igreja do Nazareno Central nas tuas mãos, toda a nossa liderança, a nossa membresia, o nosso ministério, as nossas famílias, as nossas crianças, o Brian, Senhor, o Senhor, o Luiz Carlos, ó Pai, o Miguelzinho, Senhor, todos os nossos bebezinhos, a Lara, Senhor, o Natan, meu Deus, o filho da Joyce, Senhor, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, todos eles, em nome de Jesus, Pai, guarda, Pai, livra do mal, toma a Luísa nas tuas mãos, meu Deus, toma, Senhor, cada criança, Senhor, toma a irmã Maria nas tuas mãos, Senhor, Senhor, toma a irmã Célia nas tuas mãos, toma, Senhor, a irmã Sandra nas tuas mãos, toma o Luciano Júnior nas tuas mãos, ó Deus, abençoe, guarda os nossos irmãos que estão dentro do grupo de risco, Senhor, mas que, ó Deus, quanto em breve, Senhor, quanto em breve eles possam estar na nossa comunhão, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Nós oramos e te agradecemos. Amém. E graças a Deus. Que o grande amor de Deus, irmãos, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a consolação, a comunhão do nosso Espírito Santo, nosso maravilhoso Espírito Santo, estejam com todos, não somente hoje, mas para todos sempre. Que Jesus Cristo te abençoe. Amém. E graças a Deus. Fiquem com Deus. Uma ótima tarde a todos.